Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos para o nosso 14º capítulo deste livro, Libertação. Este livro tem 20 capítulos, então nós estamos caminhando para mais da metade, finalizando o nosso livro. Então nesse capítulo se chama Singular Episódio e ele é tão... Eu fui lendo o capítulo e ele traz lições, parece que você quer ler muito rapidamente para você saber o desfecho dessa lição. Então, nós vamos nos deparar com Saldanha, juntamente com Gúbio, depois de todo aquele bem que o Gúbio havia feito para Saldanha, resolvendo a situação com seu filho Jorge, com a sua nora, com a sua esposa, que estava em verdadeiro processo obsessivo. É interessante como a espiritualidade trabalha nesses processos obsessivos. Vejam quantos esforços o Gúbio fez para tentar resolver a situação da Margarida. Todas essas situações ele está tentando demover aqueles espíritos que aí estão perturbando, obsediando. Então vejam como o trabalho no bem, ele envolve, ele modifica, ele transforma. Então Saldanha, quando eles entram no aposento de Margarida, ele olha para Gúbio e o Gúbio pede para Saldanha, faz um pedido. Saldanha, esta senhora doente é filha do meu coração. Desde outras eras, sinto por ela um enternecimento, um amor como a um filho, igual ao sentimento que você nutria e nutre por Jorge. Então somos irmãos no devotamento aos filhos, companheiros da mesma luta. Gostaria de te pedir que auxiliasse, que me envolvesse e possibilitasse para que esses espíritos que a estão envolvendo, para que ela possa ter mais tranquilidade, para que ela possa continuar a sua existência com menos dificuldades do que esses pesares, do que essa situação de prostração diante de tantos espíritos que a estavam envolvendo, perturbando, sugando as suas energias, deixando-a naquele processo de depressão, sem ação, sem atitude, sem energias, adoentada. Então, o Saldanha concorda, porque ele diz para Gúbio que ele era devedor, que tudo que o Gúbio havia feito por ele, o que o Gúbio tinha falado com ele, a forma como ele tinha falado com ele, ninguém tinha feito. Que ele acabou envolvido desse drama, sendo escolhido por Gregório, aquele grande espírito das trevas, daquela cidade estranha, porque ele estava tão magoado, tão entristecido, porque ele não conseguia resolver a situação do seu filho, da sua esposa, da sua nora que havia se suicidado. Então ele ficou em total desespero, que ele acabou se ligando àqueles espíritos trevosos e à trama de Gregório. E então ele prontamente diz para Gúbio que iria auxiliá-lo. E então eles se deparam com esses dois espíritos que estavam sugando as energias da mente da Margarida, que era especialmente o Leôncio. E o Leôncio, quando escuta a conversa dos dois, ele começa a apurar os ouvidos. E eles que estavam magnetizando, ele então começa a conversar. E aí Saldanha chama Leôncio para dizer que Gúbio era um espírito diferente, era um amigo. E que eles iam modificar os planos. E que se ele contaria com o apoio de Leôncio. E Leôncio prontamente lhe disse que sim. Ele falou, se é amigo do meu amigo, eu também sou seu amigo.
E o Saldanha informou a Leôncio o que o Gúbio tinha feito, o bem que ele havia feito à sua família, ao seu filho que estava alienado, à sua esposa. Então Leôncio prontamente pede para Saldanha que ele também tinha uma situação muito terrível aqui, dos seus parentes que estavam encarnados. Ele havia desencarnado precocemente. Tal foi o seu intuito de buscar dinheiro, de tentar ganhar mais, ter uma vida mais confortável. Acabou desencarnando muito cedo e deixou uma viúva muito jovem e um filhinho muito jovem ainda, adoentado. E que essa situação lhe abalou muito o coração. Mas o que aconteceu na sequência foi pior, porque o enfermeiro, percebendo a situação financeira da viúva, que ela tinha um patrimônio, bens materiais, se aproximou dela com interesse, sabendo que ela era viúva, com interesses financeiros. Começou a se aproximar, galantear e usar de todos os artifícios para envolvê-la. Informa a Saldanha que ele tinha conhecimento das necessidades dos encarnados. Tal era a psicosfera que envolvia. Ele entendia, mas o que ele estava muito abalado é que esse enfermeiro, que estava se aproveitando dessa situação e se aproximou da esposa por conta do filhinho adoentado, ele estava querendo se aproximar, mas ele não queria que aquela criança ficasse junto do casal. Então ele estava envenenando a criança vagarosamente para se livrar daquela criança. Veja que situação terrível e qual o sofrimento de Leôncio. E então ele narra essa história. André, Gúbio e Saldanha observam, e Gúbio prontamente aceita a situação, aceita auxiliá-lo. Mas, no repente, Eloy pergunta para Leôncio como é o nome desse enfermeiro. E então, Leôncio diz, é Felício de... No livro não fala o sobrenome, é claro, mas o sobrenome era familiar a Eloy. E ele, de forma desesperada, informa que era seu irmão. Então, o enfermeiro que estava assassinando o filho de Leôncio, que estava envolvendo a viúva de Leôncio, era irmão de Eloy. Vejam como a espiritualidade aproxima os espíritos em várias situações da obra de André Luiz. É como se fosse um quebra-cabeça e de repente, eis que algum familiar daquele espírito que está ali acompanhando o processo obsessivo, ele ficou surpreso ao saber da situação de seu irmão. E ele fica indignado. Ele fica muito bravo, muito chateado. E então, o Gúbio diz para o Leôncio que eles iriam para fazer um tratamento para ver, porque o Leôncio fala, se nós não tomarmos uma atitude, em breve meu filho vai morrer. Então eles correm para aquele local. Vamos nos aproveitar no desprendimento do sono para poder então envolver o Felício, envolver a todos. E aí no livro narra que eles chegam na residência, ex-residência de Leôncio, aonde estava a viúva, e lá eles encontram eles adormecidos e eles provocam o desprendimento do sono de Felício. E é interessante como o amor, ele une. Quando Leôncio chega próximo à criança, à sua casa, ela está meio gemendo, a criança inconscientemente olha para o seu retrato e fala, ah, papai, que saudade.
Gostaria tanto que o senhor estivesse aqui. Então veja, muitas vezes uma criança, ou nós mesmos sentimos a presença de alguém que já desencarnou. Às vezes esse espírito está do nosso lado, está nos envolvendo, nos auxiliando, tentando, buscando forças para nos auxiliar na medida do possível. Então, eles começam a fazer um diálogo juntamente com Felício, e Felício, quando vê Leôncio, fica desesperado. Ai, esse que está aqui está sempre me assombrando. E Leôncio diz que ele nunca conseguiu fazer nada, porque o mal não tem forças, somente o bem consegue êxito. E como o Gúbio e esses espíritos eram espíritos com um alto escol, uma alta autoridade moral, então ele começa a dialogar com Felício. Eloy fica meio indignado, mas o Gúbio fala, não, deixe para o final. E eles começam a conversar, que ele não poderia ter aquela prática. E ele fica desesperado, que ele tinha que se casar com aquela viúva, porque ele tinha muitas dívidas, como que ele iria fazer? E aí o Gúbio, num diálogo fantástico de esclarecimento, ele fala, o que adianta você pagar as suas dívidas da terra e levar uma dívida eterna de um homicídio? De que adianta você não ser punido na terra, mas essa dívida permanecerá por muitas existências. Então, ele começa e ele fala, e ninguém, o Leôncio não é contra o seu casamento, pode se casar com a viúva, pode usufruir dos títulos, do dinheiro, das coisas que ela tem, das coisas materiais. Mas não permita, cuide do seu filho, cuide dessa criança, porque eles precisam do seu cuidado. Você perceberá que quando gozar, fruir todos esses bens, verá que esse patrimônio não te acrescenta nada e não te traz felicidade. Então, o Felício acabou aceitando e falou que não faria aquilo, ficou com medo, ficou numa situação muito delicada frente a todos aqueles espíritos que sabiam do seu plano diabólico. Então, eles fazem com que ele adormeça, mas que possibilite a sua lembrança ao acordar. Muitas vezes sonhamos, temos sonhos com pessoas, com situações, muitas vezes nos encontramos na espiritualidade com esses espíritos que nos auxiliam. Não conseguimos lembrar tudo o que passamos, o que vivenciamos, porque o nosso corpo físico não tem essa capacidade. Mas as lembranças, é importante que nós tentemos entender essas lembranças, porque muitas vezes elas são muito importantes para as nossas decisões, para a solução dos nossos problemas. E eles fizeram com que o Felício, ao acordar, lembrasse da sua promessa. E é tão interessante nesse final do capítulo, quem não leu, leia, porque fizeram toda essa situação, mas quando ele estava quase meio que acordando no corpo, o Eloy, o seu irmão, se materializa para ele de uma forma para que ele não se esquecesse, o Eloy e o André. E ele então força uma situação, Eloy inoculou-lhe intensa energia magnética à esfera ocular e o irmão, apalermado, viu-nos ambos, André e Eloy, por alguns segundos, boquiaberto, assombrado, não sabia o que dizer. Mas Eloy acercou-se dele e com benéfica indignação e a resplandecer-lhe nos olhos, exortou-o francamente. Se assassinares esse menino, exortou-o, eu mesmo te punirei. O enfermeiro Felício proferiu um grito terrível e deixou-se cair no travesseiro com a cabeça desfalecente, perdendo-nos de vista. Aí o André fala, nesse instante, acreditei com sinceridade que a promessa de Felício seria cumprida integralmente. Vejam que trabalho fantástico da espiritualidade. E leiam um capítulo que vale a pena.